Olá, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre bênção. A bênção é algo que muitas vezes não é tão entendido por nós como sendo bênção. E eu gostaria de explicar um pouco isso. Eu gostaria que você prestasse atenção, e hoje vai ser um pouco diferente, porque nós vamos gravar em duas partes o que nós entendemos como bênção. A primeira parte, eu quero falar com vocês sobre a bênção aos olhos de Deus. O que é uma bênção para Deus? Como é que Deus enxerga a bênção? E na segunda parte eu gostaria de falar numa outra gravação, na próxima gravação nossa, sobre a bênção aos nossos olhos. E você vai perceber que há uma diferença. Há uma diferença a forma como Deus enxerga a bênção e a forma como muitas vezes nós enxergamos a bênção do Senhor em nossas vidas. Vamos lá? Então nessa primeira parte do nosso bate-papo sobre bênção, eu quero falar sobre a bênção aos olhos de Deus. E a primeira bênção assim, que nós enxergamos nitidamente, que o livro de Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nos mostra no capítulo 1, a partir do verso 3, onde diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Qual é a primeira bênção aos olhos de Deus? Ele nos escolheu. Deus ter nos escolhido, isso por si só já é uma grande bênção. Deus olhou um dia para você, olhou um dia para mim, olhou um dia para o ser humano e nos escolheu. Muitas pessoas não enxergam isso como bênção, mas nós precisamos entender que há sim uma escolha da parte de Deus. E no livro de 1 aos Coríntios, na carta aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 27 e 28, diz assim: Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Eu preciso deixar isso claro para você. Deus te escolheu. E isso para mim e para você, para todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo, deve sim ser enxergado como bênção. Pode não ser para algumas pessoas isso uma bênção, mas pode ter certeza, aos olhos de Deus é sim uma bênção. Talvez agora, partindo para a segunda bênção aos olhos de Deus, você fique um pouco assustado comigo, porque nós entendemos que a segunda bênção aos olhos de Deus é Ele nos ter predestinado desde a fundação do mundo. Então no verso 5 ainda de Efésios capítulo 1, diz assim: E nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, ou seja, a boa vontade do Senhor. Essa questão de predestinação, muitas pessoas ficam entendendo que se Deus nos escolheu e nos predestinou, isso seria uma injustiça, porque outros não foram predestinados enquanto nós somos predestinados. Mas eu quero dizer para você que na palavra de Deus, nós enxergamos lá em Romanos capítulo 8, no verso 29, também o apóstolo Paulo falando a mesma coisa. Em Romanos 8, 29, ele diz o seguinte: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seria o primogênito entre muitos irmãos. O que isso significa? Significa que você, além de ter sido escolhido, isso é uma bênção aos olhos de Deus, você também foi predestinado. Eu não sei o que as pessoas pensam, muitos falam assim: por que escolheu um? Por que predestinou um e não o outro? Na verdade, eu não sei. Deus sabe todas essas coisas, é por isso que Ele é Deus, esse é um atributo de Deus. Então, eu fico muito feliz de saber que Deus me escolheu. E espero que você também esteja muito feliz em saber que Deus te escolheu e te predestinou para algo nesta vida. Então não tenha dúvida, aos olhos de Deus, aos olhos celestiais, aos olhos do alto, ser escolhido e ser predestinado é uma bênção. E a terceira bênção, que para mim também é a melhor de todas, está no versículo 7 do nosso texto de Efésios capítulo 1, a partir do verso 7, diz assim: No qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Remissão e redenção. Sabe, nós somos redimidos. O Senhor nos redimiu. A redenção no sangue de Cristo, com certeza, aos olhos de Deus, é uma bênção. O que é isso?
que significa isso? Significa que Ele levou sobre Ele todos os nossos pecados na cruz do Calvário e nós somos redimidos. Significa, como diz lá em Romanos capítulo 8, verso 1, que já nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Significa também, como diz lá em 2 Coríntios 5,17, que as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se faz novo. Nós temos uma novidade de vida, porque fomos redimidos. A redenção do Senhor está sobre nós. Eu não sei quanto a você, mas se ser escolhido por Deus, ser predestinado por Deus, ter a redenção no sangue do Cordeiro, eu não sei quanto a você, mas aos olhos de Deus, tudo isso é bênção. Se não for para você, é que você não está enxergando com os olhos de Deus. A quarta e última bênção que eu queria mencionar com você hoje está no verso 11 do nosso texto, que diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deixa eu te falar a quarta bênção. Nós somos herança do Senhor. Pastor, o que isso significa? Significa que essa é uma tremenda bênção, porque se nós somos herdeiros do Senhor, nós temos direito a tudo que Deus tem. Como filhos, nós temos direito. Só tem direito à herança aquele que é filho. Deus chamou para isso. Então eu fico muito feliz e espero que você também esteja feliz ao saber que aos olhos de Deus, ser escolhido por Deus, ser predestinado por Deus, ser redimido por Deus e ter uma herança em Cristo Jesus, tudo isso é bênção. Então seja abençoado, olhando com os olhos de Deus e caminhe firme no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Semana que vem nós colocamos a segunda etapa para você ter uma boa compreensão do que é bênção. Deus te abençoe e Deus te guarde.